Vamos seguir nesta caminhada. Dai-nos a instrução necessária, Pai, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Assim como o Senhor falou com Moisés, fala conosco. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta manhã é: por que eu, Senhor? Aqui neste contexto do capítulo 3 de Êxodo, Deus fala com Moisés lá no meio da sarça ardente. Mas a história de Moisés, ela não começou ali. Todos nós aqui, em alguma vez, já ouvimos alguma palavra ou já tivemos algum contexto de ouvirmos algo sobre Moisés. Moisés, a própria palavra de Deus diz que, como um ser humano, ninguém se levantou como ele na história da revelação de Deus, da profecia, porque a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Ele foi um homem extraordinário em todos os sentidos. Porém, aqui no capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver um homem que tinha medo, nós vamos ver um homem que passava por dificuldades, nós vamos ver um homem que não se achava capaz. Começa desde o seu nascimento, porque a nossa história, ela não começou hoje. Hoje você está vivendo mais um dia da sua história, mas a sua história começou antes de você nascer. Porque a Bíblia diz que o corpo volta ao pó que o deu, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então nós viemos de Deus, nós somos o sopro de Deus, o fôlego de Deus, a vida de Deus. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. A sentença na vida de Moisés, no seu nascimento, era a morte. Porque as crianças no tempo dele deveriam ser jogadas no rio. E ele foi. Ele foi lançado no rio, mas ele não ficou no rio. Ele foi encontrado pela filha de Faraó e foi criado dentro do palácio. Algo extraordinário. Moisés viveu cerca de 40 anos dentro daquela situação de filho da filha de Faraó, um adotado. E ele teve a oportunidade de estudar, ele teve a oportunidade de viver tudo que o Egito tinha para proporcionar a ele. E ele se vestia como os egípcios, ele andava como os egípcios, ele foi criado pelos egípcios. E preste atenção numa coisa: durante 40 anos da sua vida, ele foi preparado para estar na corte. Ele foi preparado para viver no meio daquelas pirâmides que você conhece. Ele foi criado para viver no meio social. Ele aprendeu todos os costumes, a língua, todos os ensinamentos. Então ele era um homem feito, preparado, talvez já para resolver a sua vida e terminar a sua vida ali. Veja que 40 anos é um bom tempo. Só que nada disso era o plano de Deus para ele. E aos 40 anos aproximadamente, a vida dele deu uma virada, mudou tudo. E ele então, após ter assassinado um egípcio, foi denunciado, ele descobriu que as pessoas ficaram sabendo e ele fugiu. E quando ele foge, ele vai parar num lugar totalmente contrário daquilo que ele viveu aos 40 anos. Ele foi parar na casa de Jetro. Ali ele começa a tomar conta das ovelhas de Jetro, casa com uma filha e se torna um pastor de ovelhas, um homem que vivia no campo, uma pessoa que tinha uma vida totalmente contrária, não tinha palácios, não tinha casas, não tinha nada do que ele teve no Egito. Então ele passou 40 anos cuidando de ovelhas, 40 anos trabalhando, 40 anos lá no meio do deserto. Então para ele, a vida dele também já tinha se tornado outra. 40 anos ele viveu lá no Egito e 40 anos ele viveu no meio do deserto, no meio das águas, no meio de lugares ermos. Então ele passou a ser um pastor de ovelhas. Agora ele está aproximadamente com 80 anos de idade. Talvez aqui, para muitas pessoas, normalmente a gente escuta assim: a pessoa com 80 anos, essa aí já está aposentada, já não pode fazer mais nada, já chegou, né? Porque já fiz muita coisa. Olha, preste atenção em algo. Quando Deus quer fazer algo através de uma pessoa, não importa a idade.
Deus pode usar uma criança de 8 anos para governar, como já usou. Ele pode usar um adolescente, ele pode usar um jovem, ele pode usar um homem feito, mas ele também pode usar os idosos para fazer a sua obra. Então, irmãos, para fazer a obra de Deus, não tem uma idade certa. Se você é leitor da Bíblia, você sabe que Deus usa quem Ele quer. Ele usa homem, mulher, criança, todas as pessoas para cumprir o seu propósito. 80 anos, vamos dizer assim, já com a vida feita, os filhos já criados, grandes, toda a vida estabilizada, e com 80 anos, Deus vai até ele para dar uma missão para ele. Hoje, o Senhor está no meio de nós. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali em torno daquilo que é chamado da igreja do Senhor, Ele está no meio de nós. Então Ele está aqui. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não precisamos do fenômeno da sarça ardendo e não se consumindo, porque nós temos consciência de que Jesus está conosco. Então hoje é o dia de nós abraçarmos a missão de Deus para nós, para seguirmos o plano de Deus para a nossa vida. No caso de Moisés, que não tinha tido ainda um contato direto com Deus, foi na sarça. A Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aquilo chamou a atenção dele, porque o mato pegar fogo no deserto era comum, só que pegava fogo e logo consumia o mato e o fogo se apagava. Só que Moisés percebeu que aquele fogo não consumia o mato, o fogo estava aceso constantemente. Isso fez com que ele se aproximasse daquela chama, aproximasse daquela sarça, daquele mato que estava pegando fogo. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele. Deus deu um grito, uma voz muito alta, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O Senhor havia santificado aquele lugar, e o Senhor percebeu que ele estava indo na direção. Ele falou: tire a sandália dos seus pés, não chegue perto. E ali ele tem uma experiência com Deus, ele tem um encontro com Deus, ele está diante de uma visão de Deus, ele está ouvindo um mato falar com ele. Não era uma pessoa como nós, assim, como um corpo que estava falando com ele, não. Ele estava ouvindo a voz saindo daquela chama, daquele mato que estava pegando fogo. É algo que assustava, pode ter certeza, qualquer pessoa. Moisés entendeu, tirou as sandálias, compreendeu o tamanho da visão. Mas esta experiência da fala de Deus com ele não foi suficiente para convencê-lo. Porque às vezes, meus irmãos, as pessoas estão em busca de uma experiência. Olha, se eu visse a sarça ardendo, meu irmão, e para mim seria isso. Será que seria mesmo? Mas se um anjo aparecesse para mim, ia ser outra história. Será que seria mesmo? Porque a questão aqui é, nem mesmo esta visão, nem mesmo a voz chegou ao ponto de impressionar Moisés para ele dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Não, no primeiro momento ele rejeitou, no primeiro momento ele não aceitou. Deus contou todo o plano dele, explicou o que ele queria fazer, e aí, olha a palavra que foi o texto principal que nós lemos. Quando Deus fala assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ele falou, Deus está falando: me siga, vamos embora, agora eu vou te enviar, agora eu vou te levar. É aquela palavra: opa, conta comigo, Senhor, vamos, eu tive a visão A gente pensando antes do texto, parecia que essa seria a reação natural, mas não foi. Olha o que ele fala. Moisés, ele era um sujeito difícil, igual nós. Nós também somos difíceis, meus irmãos, de convencer para fazer qualquer coisa para Deus. Não é só Moisés que era difícil, nós também somos, às vezes, difíceis com Deus. Olha o que Deus falou:
Aí Deus fala, ó, vai agora, chegou a hora. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Como eu? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade, eu não posso fazer, eu sou limitado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Os homens, eles têm uma coragem, assim, de fazer coisas que eles não sabem fazer. Você pode ver o homem, quando ele está empolgado, ele desmonta a televisão. Ele não sabe montar de novo, mas ele desmonta. Por quê? Porque ele fica, não, eu vou resolver. E depois que a coisa fica feia, aí ele vai te chamar assim, olha, eu tentei fazer aqui, mas não deu. Mas ele tem a coragem de fazer, entendeu? Então isso é uma coisa natural nossa de homem. As mulheres são mais cautelosas. Elas falam assim, olha, é melhor levar numa assistência técnica. Ver, olha, porque você não sabe mexer, mas o homem, ele gosta disso. Nós que somos homens gostamos dessa coisa da aventura, de abrir e ficar um negócio aberto e falar, e agora? O que eu vou fazer? Isso é do homem, isso é nosso. Então, essa questão da cautela não é típica, característica nossa, mas no caso aqui de Moisés, que estava querendo se esquivar, não estava querendo fazer o serviço, e aí para o homem cabe outra coisa. Quando o homem, por exemplo, você fala para ele assim, mexe em tal coisa, e ele não mexeu ainda, é porque ele está correndo daquele serviço. Porque o instinto do homem é chegar lá e fazer o buraco. Aí depois perguntar assim, como é que vai fechar? Ele não sabe, mas que ele faz o buraco, ele faz. Agora, se você falou, olha, tem que mexer aqui, e o homem não mexeu, é porque ele não quer mexer com aquilo. Porque no natural ele iria lá, ele ia quebrar. Aí você falou já umas 10 vezes, ele não mexeu, porque ele não está querendo mexer. Ele está achando que vai dar algum problema, então ele não quer mexer. Aqui, Moisés, ele não estava querendo mexer com isso. Moisés, ele não estava querendo ir na direção da vontade de Deus, porque ia atrapalhar, ia bagunçar a vida dele toda, ia mexer com tudo. Preste atenção numa coisa, às vezes Deus vai nos levar numa direção diferente daquela que nós estamos nela. 80 anos de idade, já cansado, poderia falar assim, acabou, né? Eu estou bem, eu não posso fazer mais nada. Era mais ou menos nessa linha que ele estava falando com Deus, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Aí o Senhor, ele mostra para Moisés tudo o que ele vai fazer, e disse mais a Moisés, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vai lá, você fala que foi ele que te enviou, e deu aquela injeção de ânimo nele, falou, olha, vai, tanto argumento aqui, ó, falou bastante. Quando você observa aqui, dentro desse contexto, o que nós prestamos atenção? Deus deu todo o incentivo, deu toda a explicação para Moisés. Nós temos todo o incentivo, temos toda a explicação. O que nós precisamos fazer? Colocar em prática, executar. Não tem mais nada para acontecer. O Senhor já nos mostrou, já nos salvou, já nos chamou. Tem muita coisa que nós podemos fazer para Deus. E é isso que nós temos que fazer. Todos os dias dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto, é para ir diante de Faraó, é para ir diante de um amigo, O que o Senhor quer que eu faça hoje para que o teu nome seja glorificado através da minha vida? Aqui o Senhor trouxe toda a explicação. Depois no capítulo 4, Deus ele mostra para Moisés sinais, tudo. Irmãos, Moisés colocou a mão aqui, tirou, estava leprosa, colocou a mão de novo e estava normal. O Senhor falou, joga o cajado no chão, ele jogou, aí virou uma cobra, ele pegou, virou um cajado. Olha que coisa extraordinária, Deus mostrou tanta coisa para ele. Deus estava ali, ó, mostrando, convencendo ele de tudo. E a Bíblia nos mostra que em Êxodo 4:10, olha, depois de Deus ter feito tudo isso, que nós não vamos detalhar, Deus falou assim, ó, tá tudo certo, né? Com você, tá tudo bem, agora eu já te convenci, você viu os sinais, eu falei com você na sarça, quer dizer, bora Moisés, vamos! Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente,
O engraçado é que Moisés, ele era um sujeito tranquilo, que a Bíblia diz que ele deixou Deus falar tudo. É igual aquele homem, aquela mulher que escuta você falar tudo, aí no final fala assim, eu não vou poder ir. Quer dizer, você deixou eu te falar tudo. Eu te falei tudo, você fala que você não vai. Olha o que aconteceu, Deus fez tudo por ele. Aí, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, eu não sei conversar com ninguém, eu sou tímido, eu gaguejo, eu não sei, eu não quero fazer. Você entendeu, Senhor? Não me manda fazer isso, não. Me manda fazer qualquer coisa menos isso. Isso aí não é para mim, não é para mim. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Deus começou a se irritar com ele. Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Vocês já estão convencidos, e vocês nem são Moisés, vocês até glorificaram a Deus. Porém, ele disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Entendeu, Senhor? Fala sério, Deus. Olha a injeção de ânimo que Deus deu nele. E ele falou isso, não, sim, Senhor, manda outro, peça para outro. Isso aqui não é uma característica, como eu falei para vocês, de quem quer fazer as coisas. É uma característica de quem não quer. E nós estamos falando, e eu quero deixar isso bem claro, de um dos maiores profetas que existiu na face da terra. Nós estamos falando de um homem que fez coisas que ninguém mais fez. E ele era desse jeito. Então, olha, se eu pelo amor de Deus, vocês até glorificaram. Se vocês fossem Moisés, vocês iam falar, glória! Aí o anjo ia abraçar e falar, ei, vamos! Mas não aconteceu isso. Ele ainda, depois de todo esse sentido, ele falou, Senhor, manda outro, peça para outro, vê aí outra pessoa para ir no meu lugar. Aí a Bíblia diz que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então ele falou assim, você não quer falar não, mas você vai fazer o que eu estou mandando. É isso que Deus mostrou para ele, não era para outro. O que eu quero te mostrar nesta manhã é que é para você a obra de Deus, é para mim a obra de Deus, é para nós a obra do Senhor. Assim como o Senhor chamou a Moisés na sarça, o Senhor me chama e o Senhor te chama na missão de cumprirmos a vontade de Deus aqui neste mundo. Onde você foi colocado, onde você foi plantado por Deus, na família que você nasceu, onde você trabalha, onde você estuda, onde você congrega, você é o sal da terra e a luz do mundo. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus para cumprir um projeto de Deus. Ainda que você se ache incapaz, ainda que você ache que na sua vida não vai acontecer da mesma forma que aconteceu na vida dos outros, mas entenda, quando Deus escolhe alguém, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus entrega, Ele não pega de volta. E se Deus te chamou, e se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer fazer algo através da sua vida, no seu perfil, no seu jeito de ser, na sua forma de agir. Você nunca será igual a mim, eu nunca serei igual a você. Você não quer falar não, Moisés, mas outro vai falar, mas você vai estar presente, você vai estar diante de Faraó, você vai estar diante do Mar Vermelho, você vai estar no deserto, você vai ver a terra. Ou seja, mesmo que ele não era o pregador oficial, mesmo que ele não era o mensageiro oficial, ele era aquele pelo qual Deus operava na nação de Israel.
Então, irmão, você pode ter qualquer tipo de dom, você pode ter qualquer tipo de situação, mas o que você tem que entender é que você é um escolhido de Deus e Deus vai te usar no propósito dele para a sua vida. Glórias a Deus. Acho que essas palmas significam o fim. Coloque as duas mãos na altura do seu coração e vamos agradecer. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, por esta manhã. Obrigado, Senhor amado, por esse culto de missões. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos diante da Tua presença. Senhor, abençoa de uma forma extraordinária, Pai, a Tua igreja. Que estas pessoas que são escolhidas e chamadas pelo Senhor, ó Deus, possam estar firmes na Tua presença, Pai. Que estas vidas, Senhor amado, possam trilhar o caminho da Tua vontade, mesmo que alguém possa estar se achando em